Boa tarde. Eu gostaria de iniciar a sessão de agora, o simpósio HCOR, dentro do Congresso SOCESP, e o tema do simpósio de hoje será Coração da Mulher, habilidades específicas para o tratamento moderno. Enquanto as pessoas acabam de entrar e se acomodar, nós vamos iniciar com a apresentação de um vídeo institucional e, a partir daí, nós vamos dar sequência ao simpósio. Há quase meio século, existimos para cuidar das pessoas e fortalecer a saúde. Com atuação em cerca de 50 especialidades, temos a cardiologia como nossa principal área. Ela representa nossa essência como hospital. Do atendimento de emergência à alta complexidade cirúrgica, aliamos a excelência e a experiência do nosso corpo clínico à tecnologia de ponta e carinho de sobra de nossas equipes. Em 2023, realizamos cerca de 4.500 procedimentos cardíacos na saúde suplementar e também pelo SUS, incluindo transplantes de coração. Nossos programas de insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio possuem importantes reconhecimentos internacionais. Entre eles, a acreditação pela Joint Commission International, a mais importante do mundo no setor hospitalar. Somos um dos melhores hospitais privados do país e do mundo em cardiologia, de acordo com o ranking anual da revista norte-americana Newsweek e da consultoria Statista. Em nossos projetos sociais, oferecemos um cuidado único, que transforma. Em parceria com o Ministério da Saúde via ProAD-SUS e com apoio da Associação Beneficente Síria em projetos de gratuidade, durante 15 anos atendemos mais de 2.000 pacientes com cardiopatia congênita em todo o país, entre crianças e adolescentes. Nosso instituto de pesquisa é referência mundial. 34 estudos clínicos em cardiologia foram realizados desde 2009, com a inclusão de mais de 40.000 pacientes. Grande parte dessas pesquisas foi publicada em periódicos científicos de alto impacto na ciência, que aprimoram a prática clínica em todo o mundo. O HCOR Academy é um dos mais renomados do país na formação e aprimoramento de profissionais médicos e residentes em diversas subespecialidades da cardiologia. Nossa telemedicina, por sua vez, alia tecnologia e inovação para atender pessoas e instituições de saúde em diversos estados brasileiros que possuem urgências cardiovasculares, com o auxílio de nossos médicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante décadas, reunimos história, experiência e dedicação a favor do cuidado e bem-estar de nossos pacientes e toda a sociedade. Aqui, do primeiro batimento e por toda a vida, fazemos o coração de cada paciente se sentir em casa. Dando sequência na nossa programação, eu vou apresentar uma pequena introdução ao assunto Coração da Mulher, para daí nós podermos continuar com a nossa dinâmica do dia de hoje, do simpósio de hoje. Não é surpresa para ninguém o que vem acontecendo, sendo divulgado, inclusive na literatura e na mídia leiga, a respeito da doença cardiovascular na mulher, que ela é silenciosa, que ela tem subvalorização em relação aos seus quesitos como diagnóstico, tratamento, etc. Eu, para essa apresentação, eu fiz uma pergunta ao chat GPT e a pergunta era a seguinte: o cuidado cardiológico da mulher hoje é subestimado e subtratado? E o chat GPT respondeu o seguinte: infelizmente sim.
Por muito tempo, houve uma tendência na medicina de considerar as doenças cardíacas como um problema predominantemente masculino, o que resultou em subestimação e subtratamento do cuidado cardíaco em mulheres. E ele segue com o texto. Mais adiante, tem a seguinte observação: felizmente, há um crescente reconhecimento dessa disparidade e um movimento em direção a uma maior conscientização, pesquisa e tratamento adequado das doenças cardíacas em mulheres. Então, como vocês podem ver, até o ChatGPT percebe a subvalorização do reconhecimento das cardiopatias nas mulheres. Apenas para situar o assunto, esse é um artigo recente do Lancet, mostrando que 35% de todas as mortes em mulheres ao redor do mundo são causadas por doença cardiovascular. 275 milhões de mulheres foram diagnosticadas com doença cardiovascular em 2019 e 9 milhões de mulheres faleceram de doença cardiovascular também neste ano. A doença cardiovascular entre as mulheres é subestudada, subreconhecida, subdiagnosticada e subtratada. E as mulheres são subrepresentadas nos grandes clinical trials. 1 em cada 3 mortes em mulheres são causadas por doenças cardiovasculares. E 13 vezes mais mulheres morrem de doença cardiovascular do que de câncer de mama. Portanto, nós temos diante de um problema que já está sendo reconhecido, mas que para que possa ser mudado, nós vamos ter que mudar um paradigma, não é? Para que isso efetivamente passe a ter o seu valor que realmente merece. É mito que a doença cardiovascular é uma doença de homens. É fato que a doença cardiovascular é a principal causa de morte em homens e mulheres em todo o mundo. É mito que os sintomas do infarto são idênticos em homens e mulheres. É fato que a dor no peito é o principal sintoma do infarto, mas as mulheres apresentam mais falta de ar, náuseas, vômitos e dores nas costas e na mandíbula do que em homens. Esse é um grupo que, a partir do CDC, que é o órgão que cuida de controle de doenças nos Estados Unidos, falando a respeito desta temática, tentando reforçar e chamar atenção para esse importante quesito que é a valorização da doença cardiovascular na mulher. Entretanto, para mudar um paradigma, há necessidade de uma série de medidas que devem ser tomadas para que isso ocorra. Não é razoável ligar e pedir mudança de paradigma. O que é razoável é que mudar paradigmas é um processo complexo que envolve alterar profundamente a maneira como pensamos, compreendemos e abordamos determinados assuntos ou problemas. Esta mudança de paradigma envolve uma série de quesitos que estão aqui apresentados, desde educação e consciência, observação crítica, pesquisa, inovação, criação de grupos de estudo, divulgação de histórias de sucesso, comunicação eficaz, tempo e persistência. Sobre o item 4, eu queria mostrar aqui para vocês o grupo de estudos de doença cardiovascular na mulher do HCOR. É um grupo que busca valorizar e se preocupar com esta mudança de paradigma na tentativa de reforçar o que já se conhece e reforçar esta conscientização da importância da doença cardiovascular na mulher. Eu, da minha parte, queria encerrar aqui esta pequena introdução do simpósio HCOR dentro do Congresso SOCESP, agradecer a oportunidade que tive de falar a vocês e, na sequência, chamar a doutora Ieda Jatene, que vai dar sequência ao nosso simpósio.
A nossa dinâmica será agora, coordenado pela doutora Ieda Jatene, que é responsável pelo grupo de cardiopatias congênitas do INCOR e integrante do grupo de estudos de doença cardiovascular na mulher do HCOR, ela vai coordenar a sessão de 3 palestras. E na sequência, após as 3 palestras, nós teremos a discussão de casos que será coordenada pelo professor Leopoldo Piegas. Então, muito obrigado. Ieda, por favor. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todos. Então, na sequência, eu gostaria de convidar a doutora Cláudia Alves e a doutora Andressa Teixeira para sentarem aqui com a apresentação da doutora Cláudia Alves sobre gênero como fator biológico. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Como Ieda já falou, hoje meu trabalho é falar sobre gênero como fator biológico e eu aproveito essa apresentação para me redimir, porque por 2 vezes antes de eu entrar nesse grupo, eu fui convidada a participar de grupos de doença cardiovascular em mulher. Como vocês sabem, eu sou um pouquinho rabugenta e eu falei não as 2 primeiras vezes. Coisa de menininha, cor de rosinha, não vou. E felizmente, nessa última oportunidade, eu tive o prazer de entrar nesse grupo e tem sido uma experiência inesquecível para mim. Com relação à minha rabugice, eu também me sinto bem acompanhada, porque eu tenho certeza que nessa sala, 90% das pessoas pensaram isso nesse último semestre. Quem nunca, não é verdade? E nossa função aqui hoje vai se dividir a nossa empolgação nesse assunto e melhorar a conscientização de todos para que este é um assunto médico. Esse não é um assunto de humor, esse não é um assunto de feminismo, esse é um assunto sobre medicina. E fazendo isso, eu espero que a gente consiga superar alguns vieses que encaixotam um pouquinho o atendimento da mulher nos sintomas atípicos, no excesso de depressão, excesso de ansiedade, e às vezes reduzem a nossa capacidade diagnóstica. Então é preciso reconhecer esses fatores e trabalhar junto com eles para aumentar o diagnóstico. Como tudo na vida, a gente tem que começar com uma pequena revisão histórica e eu escolhi aqui uma revisão arbitrária que eu vou trazer alguns fatos para você, para que todos entendam o quão recente é esse estudo. É claro que o mundo da cardiologia começa com Framingham, porque até o fim dos anos 60, vocês vejam que o American Heart Association educava as mulheres a cozinhar para os seus maridos e se exercia naquele momento a medicina do biquíni. Era concentrada no aparelho reprodutor, se a mulher fizer uma mamografia e o Papa Nicolau, ela está ok, não precisa se preocupar com mais nada. O estudo Framingham, quando começa a publicar os seus resultados, traz a primeira informação importante, a menopausa como um fator de risco específico para a doença cardiovascular. E de forma curiosa, eu chamei a atenção para o fato de que a gente acha que fatores de risco hoje é uma palavra tão clara para todo mundo, e é uma expressão cunhada pelo Framingham Heart Study. Não pude deixar também de trazer o Rancho Bernardo Study, um study patrocinado pela Universidade de San Diego, na Califórnia, doutora Elizabeth Barrett Connor, primeiro estudo epidemiológico, atualmente com 50 anos de follow-up. Muito importante também para a história das mulheres, na medida em que foi o primeiro estudo a reconhecer a importância do diabetes para a mulher como fator de risco. A seguir, no movimento já institucional, eu saliento a indicação da primeira mulher cardiologista como diretora do NIH, doutora Bernardine Haley, que é a responsável, com um orçamento maravilhoso, de iniciar esse importante estudo, Women's Health Initiative. Um conjunto de estudos randomizados, estudos observacionais, mais de 150 mil pacientes, que se prolonga até hoje, e que foi também o responsável, no momento da sua interrupção precoce do braço de terapia hormonal, por criar um trauma que perdurou até os últimos anos. A doutora Andressa vai nos ensinar o jeito certo de ver terapia hormonal. Quando esses trials foram interrompidos, eles indicavam maior chance de neoplasia de mama, doença cardiovascular, e tudo isso mudou nos últimos anos. Logo a seguir,
o NIH reconhece e transforma em lei que é preciso incluir mulheres em trials. Isso vem como um movimento contrário ao que estava presente naquele momento, que proibia a presença de mulheres em trials, fruto do trauma com a talidomida. Então vejam como isso é recente. Naquele momento, então, se publica o primeiro documento sobre doença cardiovascular em mulher, uma e-letter, olha que meigo, no Circulation. Já nesse documento, se identifica como coautora uma das pessoas mais importantes nesse assunto, a doutora Nanette Wenger. Para vocês terem uma ideia, ela está atualmente com 93 anos, ela é a primeira autora do mais recente documento de diretriz sobre doença cardiovascular em mulher. Nas próximas 2 décadas, nós vamos então observar movimentos da sociedade interessando a divulgação desse assunto. Primeiro, com mulheres da sociedade civil, pacientes vítimas de infarto que foram inadequadamente tratadas. Nós vamos ver movimento do American Heart Association fundando o Go Red, ainda com uma expressão de vestidinho vermelhinho, mas um belo movimento de conscientização. E mais recentemente, 2 ícones da cardiologia intervencionista, a doutora Roxana Mehan e a doutora Marie-Claude Maurice, fundam o Women as One para incentivar que mulheres participem em trials, que sejam PIs em estudos internacionais e que se criem oportunidades para mulheres, aumentando a diversidade na medicina. Nada deveria representar melhor a sociedade civil do que a Organização das Nações Unidas. E lá em 2015, ela lança um documento que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, procurando como meta que em 2030 se chegassem a um mundo mais igual, com menos pobreza e melhor atendimento médico. E nesse documento ele identifica no seu item 5 de 17 itens a igualdade de gênero no mundo todo. É através da ONU também que se forma então a primeira comissão de doença cardiovascular do Lancet, e publica esse documento, o doutor Fábio já mostrou anteriormente, em que se identificam 10 recomendações para melhor diagnóstico e tratamento e prevenção de doença cardiovascular em mulheres. Em 2022, a SBC publica o primeiro posicionamento especificamente sobre mulheres. Não poderia deixar também, nesse momento, de fazer uma homenagem a grandes mulheres que trabalharam nesse tema no Brasil. Cito aqui que foram especialmente importantes para mim, doutora Valquíria Ávila, doutora Glaucia, e por que não nós, né, Ida? O plano da ONU não vai indo assim tão bem. No seu último relatório, agora em 2023, ele diz que essas metas estão super atrasadas e apenas 15% pode ser considerada na faixa de ideal. Se tudo continuar assim, vejam esse exemplo. Nós vamos precisar de mais ou menos 300 anos para acabar com o casamento infantil. Se você está pensando que eu peguei essa figurinha de algum país da África, essa figurinha é sobre uma reportagem de casamento infantil no Rio Grande do Norte. Isso também nos interessa. Nosso primeiro passo, então, é reconhecer algumas características regionais, então nós vamos falar um pouquinho de estatística cardiovascular no Brasil. Para tanto, eu vou usar esses 2 mais recentes documentos oficiais que se baseiam nos principais bancos de dados nacionais, em especial o GBD no seu capítulo brasileiro. Não se enganem, tanto com relação às taxas de prevalência quanto às taxas de mortalidade, homens ainda morrem mais e têm mais doença do que as mulheres, entendendo-se aqui a doença cardiovascular pelo conjunto de 10 doenças que o GBD inclui nessa definição e que estão aí listadas. O que é muito interessante observar é que quando se passa para a taxa de mortalidade proporcional por doença cardiovascular no sexo feminino, a proporção de mortes é superior no sexo feminino. Então, o número de mortes por doença cardiovascular relacionado ao número total de óbitos é maior em mulheres. Quando se identificam as causas de morte, nós podemos ver que na sua última estatística, já contaminada pelo Covid, que ocupa então a primeira posição, a doença cerebrovascular e a doença da artéria coronária estão nos primeiros lugares como causa de mortalidade. E assim tem sido. Doença da artéria coronária e doença cerebrovascular têm sido os primeiros lugares de mortalidade desde 1999 no Brasil até 2019.
E essa proporção de mortes chega a cerca de 27%. Essa última estatística, ela cai um pouquinho por causa da Covid. As boas notícias vêm do DataSUS. A mortalidade por doença cardiovascular, por doença da artéria coronária, tem caído em ambos os sexos. E a mortalidade por infarto em mulheres também tem caído. Mas aqui um fato importante, ela cai nas grandes cidades, nas capitais dos estados mais desenvolvidos. Isso é bem representado nessa figura. Se você não se lembrar mais nada dessa aula, lembra dessa figura. Prestem atenção na figura que relaciona a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes com o índice de desenvolvimento humano. As faixas azul clara, azul escura e verde reúnem a doença isquêmica, a doença cerebrovascular e a doença hipertensiva. Vejam como essa faixa é mais gordinha nos índices de desenvolvimento humano em mulher, quando esse índice é mais baixo. Isso reforça, então, a verdade que vocês não podem sair daqui sem saber. As desigualdades sociais afetam de forma muito mais importante as mulheres. No estado de São Paulo, nós sabemos que o índice de desenvolvimento social é bom. Em tese, nós não temos nenhuma cidade que tenha um índice de desenvolvimento baixo ou muito baixo. Mas pensem no tecido social das grandes cidades, em especial, na heterogeneidade que nós vivemos e que as pessoas do seu lado, no seu ambulatório da faculdade, que trabalham junto com você, vivem realidades diferentes e o fator pobreza é importante. De tal forma que a nossa intenção tem que ser como avaliar risco cardiovascular em mulheres para a detecção precoce de doença. Nós sabemos que os riscos já determinados são todos para serem usados em mulheres, devem ser usados. Alguns deles, como o K-RISC e o Reynolds, já incluem fatores específicos para a mulher. O score de Reynolds foi desenvolvido especificamente para a mulher, mas todos eles subestimam o risco cardiovascular em mulheres, pelos mesmos motivos na sua derivação. De tal forma que se deve privilegiar o uso da estimativa de risco para a vida toda no sexo feminino. A má notícia é que nas poucas tentativas já publicadas de se incluírem fatores de risco específicos da mulher, nós não conseguimos melhorar a discriminação desses scores. É claro que o futuro serão modelos de risco que incluirão multibiomarcadores, que serão muito superiores. É claro que muitos deles já foram tentados com proteômica, incluindo de 4 a 70 proteínas, com ou sem fatores de risco, e sim, de fato, eles aumentam a capacidade discriminatória de seleção da paciente de alto risco no seu consultório. Entretanto, eles se tornam também muito caros e ainda não são uma realidade prática. A mensagem principal, a mensagem que vai ser repetida aqui o tempo todo, é que a diferença entre homens e mulheres é biológica. E ela se expressa não só no quadro clínico, na epidemiologia das doenças, mas também na patogênese. E é muito tentador que a gente queira colocar toda a culpa nas questões óbvias de influência de hormônios femininos e os efeitos aqui descritos, ou no maior número de cromossomos X e seu impacto sobre o metabolismo lipídico. Mas isso não explica tudo. Na doença principal da nossa especialidade, nós podemos usar critérios de imagem intravascular ou de imagem não invasiva e constatar que a placa aterosclerótica de mulheres é muito diferente da de homens na fase estável, onde se observa concentração de cálcio menor, menores características de placa vulnerável, menor incidência de doença obstrutiva e carga de placa. De outra forma, o risco aterotrombótico está elevado nas mulheres, que têm maior probabilidade de resistência à aspirina, maior tendência à hipercoagulabilidade e complicação hemorrágica. Imaginem a repercussão disso para as principais formas de tratamento dessa doença. Quando nós caminhamos para o território carotídeo, da mesma forma, as mulheres têm placas bastante diversas dos homens. Se observa uma ausência de hemorragia intraplaca que vai até extremos da idade, praticamente até os 65 anos, e só aí se começa a apresentar essa característica, com menor core necrótico lipídico e menor volume de placas, o que talvez tenha influência também na proposta de tratamento para essas pacientes.
E outra coisa que influencia muito a placa da carótica é a tal da lipoproteína A, essa safadinha. A gente sabe a importância disso como risco residual, a gente sabe que tem que dosar, mas olha que informação interessante. A lipoproteína A varia mais no sexo feminino do que no sexo masculino. De tal forma que talvez a máxima do one and done não se aplique para a mulher. Se você mediu muito cedo, você vai medir novamente depois da menopausa, quando ela parece atingir o seu pico. E vejam que informação interessante. As concentrações podem até dobrar na gravidez. Imagine numa mulher multípara, qual é o efeito que isso pode ter durante o ciclo todo da vida dela. A próxima pergunta que a gente pode se fazer é: serão necessários centros especializados para tratar as mulheres? Ora, numa subespecialidade que tem tantos subs iniciando suas características, eu imagino que sim, eles ainda não existem. Portanto, esse centro especializado é o seu consultório. É lá que você vai ter que identificar esses fatores e iniciar tratamento precoce. Em especial para o que seria a população-alvo desses centros, entre as quais eu saliento as complicações da gravidez, a menopausa prematura, principal doença metabólica cometendo mulheres jovens, a síndrome dos ovários policísticos e os pacientes no ciclo de tratamento do câncer. De minha própria opinião, eu incluo este grupo, que ainda é tão novo na medicina, um grupo que está sofrendo um banho hormonal, cuja evolução tardia não é conhecida e também deve ser estudado por nós. Já encerrando a minha aula, eu trago aqui uma curiosidade. Essa moça é a Ashley Zambelli, ela é uma americana, ela tem 23 anos, e ela teve uma vida quase normal, ela tinha lá algumas dificuldades, mas ela se casou e ela teve 3 filhas. 2 delas tiveram síndrome de Down, foi a hora que finalmente ela foi fazer um estudo cromossomo, e a Ashley descobriu que ela era uma trissomia do 21 em mosaico. Portanto, ela não expressou a doença, mas ela transmitiu aos filhos. A grande surpresa é que mulheres são mosaico. Lá na gestação, se você não souber disso, você não ia passar no Enem em 2022, que já incluiu uma questão dessa, né? Depois da concepção, o embrião feminino acaba inativando um dos genes, quer seja o X do pai ou o X da mãe. Isso ocorre de forma heterogênea, de tal forma que a mulher adulta é um mosaico do X da mãe e do X do pai. Como isso vai influenciar a evolução das doenças não relacionadas ao sexo, a gente ainda não sabe. Mas existem já algumas indicações de que isso é responsável pelo aumento da frequência de doenças autoimunes e de por que a gente não acha tanta graça nas coisas que os homens acham, né? Imagine como a diversidade celular vai provocar uma mudança da proteômica das mulheres e o que isso vai acontecer na doença nós não sabemos. Terminando a minha aula, eu lembro que se a gente sair daqui hoje entendendo que a medicina trata 2 tipos diferentes de seres humanos e que eles vão ter medicinas diferentes, eu terei cumprido o meu papel. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Eu vou dar sequência na apresentação falando sobre os fatores de risco tradicionais e específicos. Quando nós pensamos em fatores de risco tradicionais e específicos, quer dizer, em fatores de risco de uma forma geral, nós temos que entender que são 3 grupos que nós precisamos avaliar. Os fatores de risco tradicionais, bem reconhecidos, os fatores de risco específicos e os fatores de risco sub-reconhecidos. No primeiro grupo dos tradicionais ou bem conhecidos, eu não vou falar sobre cada um deles, porque todos nós sabemos, mas eu vou falar algumas das recomendações preferenciais para a mulher. Sobre a hipertensão arterial, ela deve ter meta pressórica inferior a 13/8 quando a hipertensão estiver confirmada e sem marcadores adicionais de aumento de risco cardiovascular, e não se deve utilizar nem IECA nem BRA em mulheres em idade fértil.
Quanto à dislipidemia, não é recomendado o tratamento medicamentoso nas gestantes, mas a rosuvastatina e a pravastatina em doses baixas pode ser utilizada durante a amamentação se os seus benefícios superarem os potenciais riscos. Já quanto ao diabetes, nós sabemos que 44% maior em mulheres com diabetes do que homens apresentam a doença coronária e 29% mais de mulheres têm risco de infarto quando diabéticas. Entre todas as medidas que estão recomendadas e do conhecimento dos senhores, o uso da aspirina, ele não está recomendado como estratégia de prevenção primária em mulheres com síndrome metabólica ou diabetes, independente do risco cardiovascular, mas está recomendado como estratégia de prevenção em mulheres com síndrome metabólica ou diabetes com alto ou muito alto risco, na ausência de contraindicação ou de risco de sangramento. Já a obesidade, a recomendação principal é que se controle os fatores que, estando associados, aumentam os eventos adversos na gravidez, especialmente hipertensão e diabetes, e, portanto, aumentam a prevalência da doença cardiovascular e da mortalidade. Quanto à dieta, desde sempre, a recomendação principal é estimular desde a infância uma dieta saudável, visando redução da carga global da doença cardiovascular, e também uma outra recomendação é o desenvolvimento de políticas e de intervenções visando diminuir as desigualdades socioeconômicas que comprometem a qualidade da dieta de mulheres e crianças. Quanto ao sedentarismo, nesse estudo de 2018, quase 28 mil participantes, obviamente demonstrado que a atividade física está associada à diminuição da incidência da doença cardiovascular, independente do risco cardiovascular individual. E preconiza-se a atividade física semanal acima de 150 minutos de exercício em intensidade moderada ou 75 minutos de exercícios mais intensos, a atividade física semanal acima de 150 minutos de exercício de intensidade moderada durante a gestação, desde que não haja complicações que contraindiquem essa prática. O tabagismo, hoje inclusive é o Dia Mundial Sem Tabaco, sabe-se que tanto o cigarro convencional como o cigarro eletrônico aumentou muito o seu uso em mulheres jovens, especialmente abaixo dos 25 anos, e é absolutamente claro que o tratamento não é apenas farmacológico, mas sim associado a intervenções cognitivo-comportamentais dentro de uma equipe multidisciplinar que trabalha para a diminuição do tabagismo. Partindo para os fatores de risco específicos que aumentam o risco da doença cardiovascular na mulher, e aqui nós temos listado vários deles que já foram inclusive comentados com os senhores: menopausa prematura, diabetes gestacional, hipertensão na gravidez, parto prematuro, síndrome dos ovários policísticos, terapia hormonal, etc. Nós temos aqui, eu vou colocar aos senhores a evidência e a recomendação para cada um desses fatores de risco. Na menopausa, nós temos que a evidência é o aumento da doença cardiovascular aterosclerótica coronária e periférica, observando-se que na presença de diabetes gestacional, o período da menopausa, aumenta 4 vezes o risco de doença isquêmica e em 59% a mais o risco de infarto. Como recomendação, manter níveis ideais de índice de massa corpórea, atividade física, dieta, colesterol, pressão arterial, glicemia de jejum, evitar o tabagismo, tudo isso visando minimizar os riscos na pós-menopausa. Quando nós olhamos os eventos adversos da gravidez, especialmente o diabetes gestacional, parto prematuro, abortamento e recém-nascido de baixo peso, temos como evidência a mesma observada
na situação da menopausa, mas temos como recomendação o acompanhamento conjunto de obstetra e cardiologista durante o primeiro ano pós-parto, visando minimizar as repercussões na menopausa ou na pós-menopausa, e deve-se considerar os 3 primeiros meses pós-parto como o 4º trimestre de gestação. Importantemente, na gravidez, a doença hipertensiva. Não se considera muitas vezes importante se ter evoluído com hipertensão, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, mas sabe-se que a evidência mostra um aumento da doença cardiovascular aterosclerótica, além de coronária e periférica do acidente vascular isquêmico, e aumenta em 3 vezes o risco de infarto. Como recomendação nas mulheres de alto risco de pré-eclâmpsia, o uso de baixas doses de aspirina de 75 a 100 miligramas entre 12ª e 28ª semana de gestação, e isso deve ser mantido até o parto. O melhor período para se iniciar é antes da 16ª semana. Quanto à contracepção hormonal, nós temos como evidência a presença de múltiplos fatores de risco cardiovascular, a doença aterosclerótica, a hipertensão descontrolada, valvopatia complicada e a mutação trombogênica. E como principal recomendação, o uso de métodos reversíveis de longa duração, DIU ou os implantes, e a esterilização permanente são seguros e eficazes para as mulheres elegíveis, mulheres com cardiopatia elegíveis, com uma taxa de falha inferior a 1%. Quanto à síndrome do ovário policístico, um dos principais fatores de risco específicos, há o risco aumentado de desenvolver a síndrome metabólica, a obesidade abdominal, diabetes, dislipidemia e hipertensão. E como recomendação, tratar as irregularidades menstruais com contraceptivos hormonais e metformina, fazendo monitoramento anual de peso, pressão, painel lipídico e controle de glicemia. A terapia hormonal na menopausa, a doutora Andressa vai falar muito melhor do que eu, mas só para manter a mesma linha, a evidência da terapia hormonal na menopausa minimiza o risco cardiovascular em mulheres com menopausa precoce cirúrgica, e a recomendação é que se trate os sintomas vasomotores nos primeiros anos da menopausa. E em mulheres com menos de 60 anos na época da menopausa saudáveis, deve-se considerar os fatores de risco individuais e a decisão deve ser compartilhada. Todos esses fatores que nós comentamos até o momento, eles estão de acordo com o posicionamento sobre a saúde cardiovascular nas mulheres. Foi um documento publicado pelo Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2022. E 2 palavras sobre os fatores de risco subreconhecidos, que também têm importância no desenvolvimento e nas manifestações da doença cardiovascular da mulher. E aqui eu valorizo a depressão, a ansiedade, o abuso sexual e a violência que geralmente acontece em casa, o acesso a sistema de saúde, a baixa educação em saúde e o estresse crônico. Então, nós temos que a ansiedade e a depressão são um risco aumentado para a morbimortalidade da doença cardiovascular. A depressão é um fator de risco tanto para a doença coronária obstrutiva e não obstrutiva. E o que se observa, uma desvantagem psicossocial mais comum nas mulheres, que aumenta a ansiedade e aumenta a depressão. E aqui um dado bem importante, apenas 3% dos cardiologistas se preocupam em fazer triagem para depressão e valorizar as queixas da mulher nos seus consultórios. Quanto ao abuso e à violência doméstica, mesmo interrompido este efeito, o estresse crônico já faz as suas devastações. E está muito associada à obesidade abdominal, ao colesterol HDL baixo e aos triglicérides elevados. E aqui um aspecto importante que a Sociedade Europeia de Cardiologia demonstra que a poluição atmosférica
tem uma relação importante com a doença cardiovascular, evidenciando aumento de doença arterial coronária, de insuficiência cardíaca, de arritmias e de doença cerebrovascular. E um outro aspecto importante a ser lembrado, a poluição do ar, ele provoca maior estresse oxidativo e inflamação, com progressão da placa, com disfunção endotelial, com hiperreatividade plaquetária e arritmogênese. Então, em resumo, nós temos que a associação dos 3 grupos de fatores, bem estabelecidos, específicos e subreconhecidos, evoluem com inflamação, disfunção endotelial, aterosclerose subclínica, disfunção imune, que leva à doença cardiovascular, infarto, acidente isquêmico, insuficiência cardíaca, morte súbita, até demência. Em resumo, a avaliação do risco cardiovascular nas mulheres deve considerar os estratificadores de risco, agravantes de risco associados com diabetes e fatores inerentes ao sexo, instituir mudanças no estilo de vida, medidas de prevenção primária das doenças cardiovasculares e identificar e tratar o mais precoce possível o maior número de mulheres. E finalizando, de acordo com a Carta das Mulheres de 2019, nós temos como perspectivas formação de grupos permanentes para promoção e implementação de políticas para a doença cardiovascular das mulheres, educação continuada com intercâmbio técnico, científico e sociocultural, a maior participação em entidades representativas, um aumento da participação das mulheres nos eventos científicos e áreas de saúde, incluindo estudos, os grandes trials, desenvolvimento de políticas governamentais para a redução de exposição a fatores de risco, adoção de hábitos saudáveis em ambientes escolares de trabalho e lazer, e a divulgação sobre a doença cardiovascular, os fatores de risco e a prevenção para um diagnóstico precoce. Tudo isso junto, tendo como principal meta campanhas de prevenção para redução de 30% da taxa de mortalidade até 2030, e isso, de novo, de acordo com o posicionamento da doença cardiovascular da mulher. Eu agradeço aos senhores a atenção e dou continuidade chamando a doutora Andressa. Obrigada. Chamando a doutora Andressa Teixeira, ginecologista do Hospital do Coração, para nos falar sobre a menopausa, terapia de reposição hormonal e risco cardiovascular. Obrigada, Ieda, pela apresentação e obrigado ao time de cardiologia do HCOR pelo excelente convite. É uma honra para mim estar aqui, uma ginecologista infiltrada, né? Falando de um tema tão relevante que é a terapia de reposição hormonal e risco cardiovascular. Ainda muito polêmico, mas eu tenho certeza que a nossa união pode fazer muito bem para as nossas pacientes. Espera aí. É para cá. Então, essa é a minha agenda. E eu gosto de começar essa aula falando da importância dos hormônios femininos, numa principal fase da nossa vida, que é a vida reprodutiva, né? Então, esse estudo é super interessante, que é um braço de um grande estudo prospectivo, que é o Nurses Health Study, que incluiu 30 mil enfermeiras com 30 anos de segmento, é um estudo prospectivo. Essas pacientes, elas sofriam esterectomia por motivo benigno e também tiravam os ovários. Isso era uma prática muito comum no passado, né? E o que eles viram? Que as mulheres que tiravam os ovários antes dos 50 anos e não faziam terapia de reposição hormonal morriam mais por todas as causas, 41% mais risco de mortalidade, principalmente por doença cardiovascular, com hazard ratio aí de 2,35. Desculpa, esse para cá. E outras coortes prospectivas também mostraram isso, né? O único que não mostrou esse maior risco de mortalidade de cofarectomia foi o WHI, que é esse estudo que a doutora Cláudia já tinha falado, que eu vou citar depois, que a média de idade das pacientes era de 63 anos, ou seja, uma fase de vida em que o estrogênio não era tão relevante assim mais. Então, é reconhecido o efeito cardioprotetor do estrogênio no coração de diversas formas, através de vasodilatação, com aumento da síntese de óxido nítrico e redução de substâncias vasoconstritoras,
prevenção da placa de aterosclerose com diminuição do LDL e aumento do HDL. Existe um efeito procoagulante dependente da dose, isso eu vou falar depois, e menor obesidade central. As mulheres têm uma distribuição diferente de gordura que favorece um perfil que não vai ter resistência insulínica e um menor risco de diabetes. E só para entrar junto nessa história, o estrogênio é protetor de vários outros órgãos do sistema reprodutor feminino, né? O estrogênio ele protege também o sistema nervoso central, modula aprendizado e memória, formação de sinapses, e aí a progesterona, que normalmente tem um papel mais no sistema reprodutor mesmo, vai entrar como um efeito sedativo, hipnótico, analgésico e ansiolítico, e isso explica a insônia, as alterações de humor na menopausa. Isso tudo é interessante, porque pacientes sulfarectomizadas tinham maior risco de demência quando não fazia terapia de reposição hormonal. O efeito do estrogênio no osso, a gente também conhece que ele aumenta diminui a reabsorção óssea, permite a expressão de fatores de crescimento pelos osteoblastos, é um protetor ósseo. E esse estudo também interessante mostrou que as mulheres que faziam forectomia antes dos 65 anos tinham maior risco de fratura. Então, reconhecendo aí um efeito do estrogênio e da testosterona residual pelos nossos ovários até os 65 anos. E no sistema geniturinário, que a gente conhece também como grande perda de qualidade de vida da mulher na menopausa, perda de trofismo vaginal, de elasticidade, da flora vaginal normal e da proteção do sistema urinário, gerando sintomas como atrofia, dor na relação sexual para essa mulher, disúria, sintomas de incontinência urinária e infecção de urina de repetição. Mas voltando então para o risco cardiovascular, a gente sabe que existe um aumento do risco quando a gente perde esse efeito protetor do estrogênio. Isso associado ao envelhecimento, fatores genéticos. Então a gente vai ter disfunção endotelial, aumento de estresse oxidativo, piora do perfil de colesterol e um aumento da adiposidade central, como eu tinha falado. Junto com estresse crônico, obesidade, hipertensão, diabetes e tabagismo, a gente vai ter que ter uma atenção maior com essa mulher nessa fase. Então, o pensamento lógico é, a reposição hormonal, será que consegue reverter esses riscos para o coração? Isso foi pensado por um grande intervalo de tempo. Esse é um dos braços daquele estudo que eu falei do início, das enfermeiras, né, que foram seguidas aí nesse estudo por 10 anos de follow-up, cerca de 50 mil mulheres, que mostrou, então, realmente uma proteção cardiovascular para aquelas mulheres que estavam fazendo uso de terapia de reposição hormonal, 50% de risco de redução de doenças cardiovasculares. E acreditou-se nisso, né, que realmente fazer a terapia de reposição hormonal seria ser feminina para sempre. Elas poderiam usar até o final da vida, podendo preservar essa feminilidade. Esse até foi um livro que foi patrocinado pela indústria da reposição hormonal. Só que começaram, então, os estudos randomizados, né? Então, esse é o famoso WHI. Ele foi publicado pela JAMA em 2002. Foi o primeiro estudo randomizado com um grande número de mulheres. Então, essas mulheres têm que entender que elas usavam a reposição hormonal por longo tempo, né? Então, era uma média de idade maior, 63 anos, e elas iniciavam a terapia de reposição hormonal também em diferentes fases da vida, não necessariamente assim que elas entravam na menopausa. Se entendeu também que não poderia se usar o estrogênio isolado, porque aumentava o risco de câncer de endométrio, então tinha progesterona na história. E o que eles viram? Esse estudo foi interrompido precocemente, com 5 anos de seguimento, porque vocês veem, as curvas começam a se afastar logo no início, né, das pacientes que usavam terapia de reposição hormonal em relação às doenças coronarianas, embolismo pulmonar, AVC e, um pouco mais para frente, risco de câncer de mama. Então, esse editorial é interessante, que fala para a gente da montanha-russa da TRH, exatamente isso que a gente vive, né? Então, quando surgiu a principal forma de reposição, o estrogênio equino conjugado, todo mundo começou a usar, acreditou-se que era a fórmula do rejuvenescimento, só que eles viram que teria que se usar a progesterona em contraposição, senão aumentava o risco de câncer de endométrio. E aí começaram esses estudos observacionais que eu mostrei para vocês, de proteção cardiovascular, que as mulheres teriam esse benefício. Então, todo mundo começou a usar também de forma indiscriminada até o surgimento do WHI, e aí é o que a gente vive agora, essa escassez, essa hormoniofobia, né? Todo mundo tem medo de prescrever hormônio, e a gente está começando a tentar fazer algo diferente. E o que é o algo diferente? É a janela de oportunidade. Então, esse é um braço do próprio WHI, então ele sofre revisões periódicas, a gente tem vários, até em 2020 foi o último publicado, revisão de sobrevida dessas pacientes. Então, eles viram que o grupo de 50 a 59 anos foi aquele que mais se beneficiou
da terapia de reposição hormonal. Então, esse é o braço do estrogênio isolado para mulheres que não têm útero, isso é possível. Então, você vê que tem grande benefício, até de proteção em relação à doença coronariana, a câncer de mama, ao diabetes. E quando a gente coloca a progesterona na história, aumenta um pouco mais os eventos adversos, mas numa grandeza de menos de 10 eventos a cada 10 mil mulheres. Então, realmente, é a faixa que mais se beneficia com até redução de mortalidade geral. E aí começaram os estudos randomizados tentando entender se essas pacientes eram mesmo beneficiadas, né? Então, esse foi um estudo dinamarquês super importante também, que seguiu essas pacientes por um longo tempo, 16 anos, só que elas começavam a terapia de reposição hormonal logo após a menopausa, 49 anos, 7 meses após a menopausa. Então, a curva de sobrevida delas em relação à incidência de doença cardiovascular foi muito melhor nas pacientes que faziam terapia de reposição hormonal. E com menos eventos também, esses não mortais, em relação àquelas que faziam terapia de reposição hormonal. E esse foi um estudo super interessante que dividiu, randomizado também, dividiu as pacientes que começavam a terapia de reposição antes de 6 anos e as que começavam depois de 10 anos. Então, em relação à placa aterosclerótica, lógico que as pacientes que começavam antes eram mais jovens, então tinham menos, né, aterosclerose, mas olha a diferença das curvas, né? A curva daquelas pacientes que iniciaram a reposição hormonal antes, eles, né, tinham uma vantagem em relação àquelas que não usavam terapia de reposição hormonal e que não se viu nas pacientes que iniciaram depois. Não teve quase nenhuma vantagem em relação à prevenção de aterosclerose. E aí a gente começou a entender outras coisas também, né? No WHI, a via de administração era basicamente oral. Então, hoje a gente sabe que o estrogênio ele tem lá o efeito procoagulante, como eu falei no começo. Se você tem primeira passagem hepática, você aumenta o risco, aumenta os fatores de coagulação. Então, esse foi um estudo retrospectivo que comparou 2.500 mulheres que usavam o estradiol via transdérmica com via oral. E olha só, as pacientes tiveram muito menos risco de eventos tromboembólicos e de eventos cardiovasculares em consequência. Então, a via transdérmica é a via de preferência para o estrogênio. E esse eu digo que é um estudo bem corajoso, que é um estudo em pacientes que já tiveram doença cardiovascular. Ele é da época do WHI, o HERS. Ele reuniu mulheres mais velhas, tem esse porém, mas que já tinham tido algum evento cardiovascular em mais de 6 meses. Introduzindo a reposição hormonal via oral, houve um aumento desde o início, principalmente no primeiro ano, de doença cardiovascular, sugerindo a gente que talvez não seja uma boa ideia fazer a terapia de reposição hormonal, principalmente nesses moldes antigos, para as pacientes que já têm coronariopatia. Então, quais as recomendações atuais? O que a gente tem de evidência atualmente juntando tudo isso? Então, existem sim contraindicações absolutas e em termos cardiovasculares, a coronariopatia, história de AVC ou trombose é reconhecida. Esses são os critérios da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, juntando com câncer hormônio dependente, doença hepática grave e sangramento vaginal sem causa, que precisa ser investigado. E as indicações aprovadas pelo FDA, alívio de sintomas vasomotores, os fogachos, que eu vou falar daqui a pouco, a prevenção de osteoporose, mas não tratamento, isso é importante, insuficiência ovariana prematura, aquela menopausa precoce, mas aqui eu coloco, estendo um pouquinho a idade para 50 anos. Iniciar a terapia de reposição hormonal é obrigatória para essas pacientes. E os sintomas geniturinários que podem ser aliviados com uma reposição vaginal. Então, prevenção de doença cardiovascular, como era no passado, não é mais indicado. Mas a gente sabe que existe um benefício de proteção, sim. Em relação aos fogachos, as pacientes desenvolvem fogachos em 70% das vezes, ou seja, é um efeito da menopausa que prejudica muito a qualidade de vida da mulher. E tem relação com doença cardiovascular. Então, é uma termodesregulação em que você tem uma ativação do sistema simpático e aí, aumentos pressóricos transitórios, juntando com dificuldade de sono, ansiedade, depressão e outros fatores de risco, aumenta sim o risco cardiovascular. E a gente vê esse estudo, que é super interessante, é um prospectivo, que viu que as mulheres que tinham mais fogachos, mais frequentes, tinham maior risco de doença cardiovascular, chegando a 77%. Então, juntando isso, né, que a gente tem que tratar o fogacho para diminuir o risco cardiovascular, talvez seja interessante somar isso à nossa conta. E dando uma pincelada rapidinho em relação à testosterona, que é a nossa grande polêmica também, tem poucos estudos, quase nada de estudo randomizado, mas a gente viu que a testosterona em altas doses para a mulher vai piorar o risco cardiovascular. 9 vezes mais de risco de aterosclerose. Mas talvez uma testosterona em baixa dose, transdérmica, em associação com a terapia de reposição estrogênica,
pode melhorar alguns fatores. E lembrando que a Febrasgo, que é a nossa sociedade, né, de ginecologia e obstetrícia, ela indica a testosterona apenas no desejo sexual hipoativo da menopausa, não para ganho de massa ou outras coisas. Mas lembrando que não teria tanto malefício assim em doses baixas. E o até quando, que é a grande pergunta também. Até quando a gente pode usar a terapia de reposição hormonal? 65 anos acabou sendo um número meio, vamos dizer assim, não sei se é uma falácia, né, um número mágico, mas a gente tem um estudo super recente, publicado na Menopause, que mostrou, é um retrospectivo, óbvio, a gente tem os seus vieses, mas grande número de mulheres, que mostrou que mesmo os pacientes usando com mais de 65 anos, talvez elas tenham vantagens, principalmente aqui com o estradiol e a progesterona, sendo ambos semelhantes aos que a gente tem no nosso organismo, os bioidênticos, né? A gente com estradiol isolado tem uma redução, sim, de mortalidade por câncer de mama, mas talvez um discreto aumento do risco cardiovascular. Mas apenas as mulheres sem útero podem usar o estrogênio isolado. Então, a gente acaba tendo que o estradiol e a progesterona bioidêntica seja interessante. Então, as mensagens para casa. Então, existe uma polêmica atual muito grande, sim, em relação a usar o hormônio, né? Existe uma hormoniofobia e, ao mesmo tempo, uma prescrição indiscriminada de hormônios, né? Vídeos, implantes, chips. E a gente tem benefícios, sim, em relação ao ponto de vista cardiovascular. Então, a gente precisa achar um equilíbrio em relação a tudo isso. Naquela janela de oportunidade, como eu falei para vocês, dando preferência aos hormônios mais semelhantes aos endógenos, que são os bioidênticos, e a via transdérmica para o estrogênio. Lembrando que hormônio bioidêntico não é o hormônio manipulado. Tá? A gente tem bioidêntico aprovado pelos órgãos regulatórios, fáceis de achar em farmácias, a gente evita os manipulados, que a gente não tem dados de segurança. A manutenção de estilo de vida saudável é essencial para essa mulher ter a melhor ação da terapia de reposição hormonal e uma redução de risco real. Interromper a TRH a gente ainda não sabe ao certo. Talvez possamos continuar além dos 65 anos com uma individualização, com um olhar bem cuidadoso com essa mulher e principalmente essa união nossa, né, do cardiologista avaliando frequentemente o risco cardiovascular e o ginecologista entendendo o risco de câncer de mama, que essa mulher é única, né? Essa mulher é uma só, e ela tem diferentes riscos, e assim a gente pode ajudá-la a prolongar essa questão. Gente, obrigada, e eu estou à disposição para dúvidas. Queria agradecer a Andressa e a Cláudia e gostaria de convidar o professor Leopoldo Piegas para coordenar a discussão de caso. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Nós vamos discutir caso clínico agora, que, no meu entendimento, enfecha muito do que se discutiu até este momento. Eu chamaria para compor essa mesa a doutora Salete Nassif, o doutor Bernardo Noia Abreu e os debatedores, o professor Fábio, doutor Alexandre, Cláudia, Rafael Lopes, Ricardo Pavanello. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós vamos iniciar com o caso. É a paciente AOC, 37 anos, casada, sem filhos, natural e procedente de São Paulo, advogada. O motivo da consulta foi uma avaliação pré-operatória para ressecção de mioma. Na história foi identificado que a paciente tinha dor torácica na região precordial, intermitente há cerca de 2 anos, atípica, e ela dizia, acho que pode ser muscular. De antecedentes pessoais, uma paciente com dislipidemia de diagnóstico recente e transtorno de ansiedade. Fazia uso de rosuvastatina, 20 mg, sertralina e testosterona gel. Antecedentes familiares, avô infartado aos 56 anos e um pai com obesidade grau 2. Hábitos, a paciente negava tabagismo e etilismo e dizia fazer atividade física regular de alta intensidade, 1 hora por dia, 5 vezes por semana, tanto exercícios aeróbicos quanto resistidos.
De exame físico não tinha nada digno de nota, uma paciente eutrófica, e de exames laboratoriais apresentava hemoglobina de 12,5, creatina de 0,7, glicemia e coagulograma normal. Tratava-se de uma avaliação pré-operatória. E o perfil lipídico antes de iniciar a estatina era colesterol total de 240, um HDL de 32, LDL de 176 e triglicérides de 160. No eletrocardiograma, ela apresentava ritmo sinusal, frequência cardíaca aproximada de 60, sem alteração isquêmica. Como os senhores viram, é uma paciente jovem, muito ativa, muito exercício, sem fatores de risco, a não ser uma dislipidemia, que se apresenta no pré-operatório de uma cirurgia. Como nós estratificamos o risco dessa paciente? Eu perguntaria, então, para o doutor Ricardo, como ele se comporta no consultório quando chega este tipo de paciente. Boa tarde a todos. Leopoldo, essa paciente, de fato, se nós olharmos para ela apenas como uma avaliação pré-operatória para uma cirurgia de complexidade não tão alta, né? Cirurgia de mioma, de fato, nós não criaríamos nenhum obstáculo à liberação dela para a cirurgia. E usando estratificadoras, por exemplo, como a de Lee, ela teria um risco baixo, aceitável para ser liberada para a cirurgia. Olhando para ela com um olhar agora um pouco mais atento e levando-se em consideração os comentários da doutora Cláudia, da doutora Ieda, anteriormente a respeito de estratificadora de risco ao longo da vida e considerando o LDL colesterol dessa moça, aí talvez a gente deva aplicar com um pouco mais de atenção outros estratificadores de risco que podem colocá-la não no risco baixo, mas sim no risco intermediário. De sorte que para a cirurgia de mioma estaria liberada, mas com esta ressalva de um olhar mais atento em relação à dislipidemia e a essas outras estratificadoras de risco. Vejam os senhores que essa paciente, aparentemente uma paciente sem maiores problemas que se vê nos nossos consultórios na vida diária, jovem, muitos exercícios e apenas com uma hipercolesterolemia, quando fez uma avaliação de risco, que inicialmente se pensava risco baixo, até pelo Lee, que é um de pré-operatório, era um risco muito baixo, nós vemos que ela tem um risco intermediário. E isso, então, precisa ser investigado. Eu, antes de perguntar para o doutor Bernardo, aqui ao lado, eu pediria que levantasse a mão todos aqueles que, nesse tipo de paciente, fazem uma avaliação com o risco de score. São poucos, o risco de score, esse score de risco, né? É pouco utilizado. Doutor Bernardo, então, por favor, como você investiga essa paciente? Considerando esse caso, pensando nele como um pré-operatório, se a gente utilizasse, pegando o gancho aqui do doutor Ricardo falou, não teríamos necessidade assim, de seguir com investigação. Não é uma doença que ela não precisaria de uma avaliação adicional antes da liberação para a cirurgia por ser baixo risco. Se agora a gente separar ela, vamos pensar nela no risco dela a médio e longo prazo e, além disso, uma dor precordial agora. A gente coloca ela, considerando o Diamond Forest como risco intermediário por conta da dislipidemia. E se a gente voltar muito criteriosamente no eletro, ela tem uma onda T retificada em V1 e V2. E isso me deixa um pouquinho desconfortável, considerando que ela tem essa queixa de desconforto precordial. Então, eu acho que valeria a pena ter uma investigação adicional. Se a gente utilizar as últimas publicações, ela é uma paciente que merece ter uma avaliação com método não invasivo. Na última recomendação europeia, ele sugere a avaliação anatômica não invasiva como primeira opção, então seria uma angiotomografia de coronária, mas tudo depende da disponibilidade de cada serviço. Se não houver essa disponibilidade, uma avaliação com cintilografia ou com ecocardiograma estresse poderia ser utilizada também para investigação. Considerando que não é uma cirurgia tempo sensível, ou seja, não é um câncer, não é algo que a paciente não possa esperar, eu acho prudente a gente avaliar um pouco melhor ela antes de liberar ela para a cirurgia. Doutora Salete, o que foi feito nesse caso?
Nós optamos, então, por fazer uma angiotomografia de coronária. E aí nós gostaríamos de ouvir a palavra do doutor Rafael. Bom, como já foi colocado, então foi muito bem indicado, né? Para essa população de baixo e intermediário risco, a avaliação anatômica pela alta probabilidade preditiva, valor preditivo negativo, né? Seria o método de escolha em ambos os sexos. Agora, o que nos surpreende aqui é a identificação de uma lesão uniarterial significativa nessa descendente anterior, na parte proximal da descendente anterior. Acho que tem um próximo slide, né? Uma reforma... não, desculpe. Isso. E onde se observa nitidamente essa lesão significativa, ou seja, uma lesão importante na descendente anterior, uma lesão acima de 70%. O score de cálcio dessa paciente é 0, o que não é inesperado para um paciente nessa idade e também especificamente uma paciente mulher. Então, aqui a gente tem uma doença não calcificada, aterosclerose não calcificada, uma placa não calcificada, mas com uma obstrução importante. Essa reformatação em 3 planos, né, consegue se ver mais nitidamente as mesmas reformatações da mesma lesão, mostrando a sua importância e significância no grau de obstrução. Esse foi, então, o laudo, ausência de calcificação coronariana, o score de cálcio 0, e a presença de redução luminal coronária significativa uniarterial na descendente anterior. No ecocardiograma, a paciente apresentava o miocárdio de espessura normal, septo de 8 e parede de 7, um diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo de 42, sistólico de 27, o ventrículo esquerdo com alteração segmentar da contratilidade, porém sem o comprometimento da função sistólica global, com uma fração de ejeção de 65, mas de fato chamava a atenção uma hipocinesia do segmento distal da parede anteroseptal. Lá no HCOR, hospital em que nós trabalhamos, essa situação se apresenta e qual a conduta que lá nós tomamos? Eu perguntaria então para o doutor Alexandre, qual a conduta a partir deste momento? Boa tarde a todos. Claro que eu tenho uma conduta algo enviesada, mas eu acho que não vai ter debate nenhum sobre a indicação de cateterismo numa paciente que já obviamente mostrou pela angiotomo uma lesão que nós poderíamos confiar que fosse grave, né? A gente sabe que às vezes o cálcio superestima um pouco a lesão, mas uma lesão sem cálcio quase suboclusiva pela angiotomo levaria ao cateterismo. E aí os senhores já observam as primeiras imagens da artéria coronária direita, uma artéria dominante, com algumas discretas irregularidades parietais, mas sem nenhuma lesão obstrutiva na coronária direita. Próximo, Salete. Então, aqui as primeiras injeções na coronária esquerda. Os senhores vejam nessa projeção caudal, onde se estica a artéria circunflexa. A artéria circunflexa é isenta de ateromatose significativa. E vejam já uma lesão nessa projeção, que talvez não fosse a ideal para a via descendente anterior, mas nós já identificamos ali uma lesão de pelo menos 80% no seu terço proximal. Próximo. Então, eu acho que mediante uma lesão dessa, doutor Leopoldo, se o senhor me permitir continuar descrevendo, acho que não teve dúvida da indicação de stent. O senhor quer discutir um pouquinho as opções de revascularização? Pelo que eu conheço, o doutor Fábio também indicaria, neste caso, a revascularização por stent. Mas eu perguntaria ao Fábio em que condições ele indica a revascularização numa lesão uniarterial e, se possível, tecer um comentário sobre a cirurgia minimamente invasiva que alguns serviços, principalmente no exterior, podem indicar para um caso talvez desse tipo. Bom, como disse o Alexandre, ele tinha viés, eu também tenho, né? Mas esse é um caso uniarterial e eu faria 2 perguntas nesse caso. Assim, se é possível operar esta paciente, é possível operar. Se normalmente nós operamos no dia a dia casos como esse, não. Nós não operamos regularmente pacientes com essa condição angiográfica. Por quê? Porque a maioria absoluta desses pacientes são encaminhados para tratamento por cardiologia intervencionista, tratamento percutâneo
com angioplastia e implante de stents. Isso por tudo, porque é factível de fazer, o resultado é favorável, é pouco agressivo. Então, nestas condições, o paciente acaba não sendo encaminhado, na maior parte das vezes, para a cirurgia. Existem algumas condições que poderiam ser comentadas nesse caso. O primeiro deles é o fato de a paciente ser uma paciente uniarterial e ela ser muito jovem. A perspectiva de um implante de mamária para essa artéria é uma perspectiva ótima, porque tem longa durabilidade pela presença de óxido nítrico no leito coronariano e a perspectiva de durar esse enxerto por muitos e muitos anos. Então, essa é uma possibilidade eventual a se cogitar. A outra possibilidade é como operar esta paciente. No caso de uma lesão uniarterial, um implante de mamária esquerda para descendente anterior. Existem algumas técnicas, a principal delas é não usar a circulação extracorpórea, fica uma cirurgia menos agressiva, porque essa é uma anastomose relativamente simples de ser feita, na porção anterior do coração, então não usar a circulação extracorpórea é bem razoável. Como são poucos casos tratados dessa maneira, as técnicas não são assim muito empregadas, porque o número de pacientes é baixo. Mas existe a perspectiva de fazer essas operações por incisões pequenas, tanto por esternotomias parciais, como por mini-toracotomias à esquerda, e isso já vem sendo feito há 20 anos e ainda é feito. O problema é que, de novo, se é possível operar, sim, se no dia a dia nós operamos esse tipo de paciente, não. Rapidamente mostrando, então, o resultado angiográfico após o implante do stent. Foi implantado um único stent no terço proximal da descendente anterior. É uma artéria de um bom calibre, né? Um stent que ficou muito bem expandido, um resultado muito adequado. E aí, Fábio, veja que no terço médio para distal da descendente anterior, existe ali uma doença difusa, mas parece uma ponte, talvez uma ponte ali miocárdica, que você não acha? Em termos de técnica cirúrgica, você colocaria a mamária mais distal, essa ponte? Como funciona isso? O Alexandre chamou muito bem a atenção. Se vocês olharem para a imagem que está à esquerda, essa imagem que está dinâmica, e olharem no terço médio da descendente anterior, vocês vão ver que na sístole a artéria reduz o seu diâmetro. Isso é a ponte miocárdica. A artéria, em algum momento, ela entrou, saiu da região epicárdica, entrou no meio do músculo, e aí, quando o coração se contrai, a artéria reduz um pouco o seu diâmetro. Existem pontes miocárdicas que são muito evidentes, reduz muito o diâmetro, não é o caso aqui. É curioso que no local da ponte miocárdica não desenvolve doença coronariana. Eu digo que nós precisamos, em vez de tratar, nós precisamos fazer todas as coronárias ficarem embutidas, porque aí não desenvolve doença coronária. O problema da ponte miocárdica ao mesmo tempo que ela não deixa desenvolver doença coronária no local da musculatura, ela não me deixa ver a artéria. E às vezes a artéria é muito profunda e eu não consigo chegar. Já aconteceu situações onde a gente tentando localizar a artéria, ela estava tão abaixo, perto do endocárdio, que acabou perfurando o ventrículo direito e o ventrículo direito precisa ser fechado. Então não é uma técnica fácil. O que nós fazemos é tratar a artéria depois da ponte miocárdica, quando ela resolve reaparecer na região epicárdica, e aí é o local onde se faz isso. Bem lembrado. Quer comentar mais alguma coisa, Lu? Não, aí mostrando uma outra projeção, numa cranial, também mostrando, pelo menos angiograficamente, uma excelente expansão, e nota-se mais uma vez esta ponte miocárdica, como o professor Fábio chamou a atenção. Mas um ótimo resultado angiográfico, tem tudo para evoluir bem. De fato, a paciente teve uma boa evolução clínica, não mais apresentando aquela dor atípica que ela julgava como sendo dor muscular. Teve alta com metoprolol 25 mg, rosuvastatina, prasugrel e AS 100 mg. Foi mantido dupla antiagregação por 6 meses e a cirurgia de mioma, como o Dr. Bernardo disse, não era uma cirurgia tempo sensível, foi adiada. Esse caso foi até motivo de
de algumas matérias, né, na mídia leiga, né, e a paciente justamente quis participar para mostrar a importância de se valorizar as queixas cardiovasculares. Então, ela disse, achei que fosse ansiedade, mas era sintoma de infarto aos 37 anos. A advogada de 39 anos, né, quando ela deu a entrevista, vai à academia todos os dias, segue uma dieta rigorosa, não fuma, não bebe, não tem nenhuma comorbidade, tinha, na verdade, o fator de risco, a dislipidemia. Por isso, há 2 anos, quando começou a sentir o que descrevia como um aperto no peito, não imaginou que pudesse ser algo errado com o seu coração. Então, esse fica um grande alerta e o Dr. Leopoldo vai fazer as considerações finais deste caso. Muito obrigada pela atenção. Bom, como vocês viram, um caso muito interessante, e se lembrarem do início da nossa apresentação, a doutora Cláudia nos mostrou que hoje em dia a doença coronária não é reconhecida, não é diagnosticada, não é bem diagnosticada, não é bem reconhecida e não é bem tratada. Aqui deu-se exatamente o contrário. Nesse caso, se reconheceu a doença, a possibilidade de doença através desse score de risco e da avaliação clínica criteriosa, se diagnosticou com o intermédio da tomografia de artérias coronárias, uma técnica cada vez mais utilizada e cada vez mais à disposição de todos os serviços, muito interessante nesse caso, e foi bem tratada através de um implante de stent, como o doutor Alexandre nos mostrou aqui. Eu dou os parabéns, muito bonito esse caso, e passaria a palavra para o Fábio fazer o encerramento deste simpósio do HCOR. Eu da minha parte, gostaria de deixar uma mensagem aqui para esse nosso simpósio do HCOR dentro do Congresso SOCESP. A mensagem é a importância da valorização da doença cardiovascular na mulher. Eu, quando fiz a minha formação e nos meus primeiros anos de atividade profissional, o que eu ouvia falar era: essa é uma doença de homens. Mulher tem muito menos doença. Ela só vai ter doença depois da menopausa e se não se cuidar bem. Não é verdade. Não é verdade. É importante valorizar a doença cardiovascular na mulher. Vocês viram os índices que nós apresentamos aqui nas apresentações orais. Eles são alarmantes. A mulher, 1/3 das mulheres que acaba falecendo de doença cardiovascular no mundo todo, não é? E a doença cardiovascular na mulher, principalmente isquêmica, ela tem características muito diferentes, ou pelo menos diferentes dos homens, com mais valorização de outros sintomas. Então, este caso que foi apresentado chama muito a atenção para isso. E eu acho que a mensagem final é assim: por favor, valorizem a doença cardiovascular na mulher, principalmente nessa população, que é uma população de clínicos, que cuidam das pacientes, que vão receber as pacientes e que, obrigatoriamente, vão dar esse combate para tentar a identificação do processo. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço os nossos palestrantes, agradeço muito a presença de todos vocês no simpósio HCOR dentro do Congresso SOCESP, e muito obrigado pela frequência.